Fala vocês, vamos fazer aqui uma pequena análise de draft, né, de Dominária Unida, para quem vai jogar aí Magic Arena ou presencial, né, dar umas dicas de quais são cartas boas, quais são cartas ruins que você deve evitar nesse draft. Vamos começar pelas cartas brancas, né, comuns e incomuns. Esse vídeo vai ser só as brancas, no próximo vídeo a gente faz de outra cor, né, provavelmente azul. Vamos lá. Argivian Cavalier, 2 incolores e uma branca, uma criatura cavaleiro orc. O corpo dela é 2/2, com alistar, que é uma mecânica da coleção, que diz que quando essa criatura ataca, você pode virar uma criatura não atacante que você controla sem jogo de invocação. E se você fizer, você adicionar o poder da criatura virada a essa criatura, certo? Lembrando que é só o poder, não é o poder e resistência. Então, se quando essa criatura aqui atacar, eu virar uma criatura 3/2, eu vou adicionar 3, que é o poder da criatura que eu virei, ao poder dessa daqui. Então essa criatura aqui vai atacar com 5 de poder, tá? Ela não vai ficar 5/5, ela vai ficar 5/2. Quando ele entra em campo, ele cria uma ficha de criatura soldado branca 1/1. Boa carta, para mim ela é uma B sólido, certo? Uma nota B. Se você tem dúvidas sobre as notas, eu vou deixar na descrição o que cada nota representa na minha cabeça, né? Pelo menos. É uma criatura que bota 2 corpos na mesa, né? E ela tem uma mecânica que é da coleção, né? Essa mecânica é de alistar. E a criatura que ela bota, você pode usar para ativar a mecânica dela. Então assim, ela é uma carta que por si só funciona muito bem e é uma carta comum. Vocês vão ver muito essa carta em jogo, tá? E ela, pra mim, ela é muito boa. Ela é um B sólido. Em qualquer deck branco, eu vou tentar colocar ela. Mesmo que ela não seja um deck Boros, que vai ser assim o melhor deck de alistar, né? Que é um deck que vai ser virado para alistar, o branco e vermelho. Ainda assim, essa carta aqui é excelente. Ela faz tudo o que ela precisa fazer. Tem um bom corpo, 2 criaturas em campo. A criatura que você cria, você pode usar para alistar, enfim. Perfeita essa carta. Argivian Phalanx. 5 incolores e uma branca. Uma criatura humano soldado core. 4/4. Custa 1 a menos para cada carta de criatura que você controla. E tem vigilância. Assim, uma boa carta. Muitas das vezes você vai conjurar isso aqui por 4, 3 manas, né? Fácil. Principalmente porque ela é uma carta branca assim. Então o branco ele vai ter um jogo horizontalmente maior, né? Você vai ter mais criaturas em campo. Normalmente. Então assim, é uma criatura com bom corpo e vigilância. Mas não faz muito. Então pra mim isso aqui é um C+. Não passa disso não. Artillery Blast. Uma incolor e uma branca instantânea. Aí ela tem a mecânica de domínio, né? Que é uma mecânica já antiga, mas está presente nessa coleção. A mecânica de domínio é uma mecânica que se importa com a quantidade de tipo de terreno básico que você tem. Então, se você tem os 5 terrenos básicos em campo, ela vai ter o máximo de efeito. Se você tem apenas um tipo, ela vai ter o mínimo de efeito, tá? Então, Artillery Blast causa X de dano à criatura alvo virada, onde X é 1 mais o número de terrenos básicos, tipos de terreno básico que você controla. Assim, na maioria das vezes isso aqui vai dar 3, no máximo 4 de dano, o que é bom, considerando que ela é instantânea, tá? Mas ela pode dar até 6. Porém, uma criatura que esteja virada. Então assim, é um efeito bom? É. Porém, ele não é um efeito muito versátil, tá?
E ele depende da quantidade de tipo de terreno básico que você tem. Na maioria dos decks, na grande maioria dos decks, isso aqui vai ser uma carta de 2 manas, instantânea, causa 3, a criatura virada. Então assim, não é tão forte, tá? Se você tiver com deck de domínio, aí ela é melhor. Mas ainda assim ela não passa de um B-. Na maioria dos decks ela só um C+, tá? Benalish Faithbonder. Uma incolor e uma branca. Uma criatura, humano clérigo, 1/3, vigilância e alistar. Tem um corpo legal, né? 2 manas só, tem vigilância, tem alistar, que é uma mecânica importante da coleção. Pra mim ela é uma B-, tá? Ela não ganha jogo, B- C+. Ela não ganha jogo, mas pelo custo, corpo e habilidades que ela tem, ela é legal. Mas não passa disso também não é grandes coisas. É uma carta mais filler, enfim. Benalish Sleeper. Uma incolor e uma branca. Criatura, humano, soldado pirexiano. 3/1 e tem reforçar, né? Que também é uma mecânica já antiga que está retornando. Que se você paga o custo de reforçar, a mágica que você está conjurando, ela fica mais forte de alguma forma, né? A reforçar dele é uma mana preta. Sem o custo de reforçar, essa carta aqui para mim é um C+. Agora, se você paga o custo de reforçar, ela é uma B-. Ela é uma carta bem legal na real, porque ela tem um corpo interessante, né? Você pode trocar com qualquer criatura de resistência 3. Então assim, é uma carta bem interessante, mesmo sem pagar o custo de reforçar. Pagando o custo de reforçar, você vai eliminar, você vai remover a criatura mais fraca do oponente. Tá? Você também vai sacrificar uma criatura, porém no branco e preto você vai ter várias cartas que te favorecem quando uma criatura sua morre, ou quando você sacrifica uma criatura. Então assim, esse efeito dele é bom, tá? Então, para mim isso aqui é um B sólido quando você usa o custo de reforçar, e quando não, ela continua sendo uma carta boa, C+, B-. Ainda assim ela é uma carta boa. Captain Skull, 3 incolores e uma branca, feitiço. Cria 3 fichas de soldado brancas 1/1. Pelo custo e pelo efeito, e sendo feitiço, ela não é tão forte. Porém, o branco se importa com quantidade de criaturas em campo. Então assim, é um efeito legal na cor que tá, certo? 3 criaturas é muita coisa. O branco, o Selesnya, ele se importa com quantidade de criaturas em jogo. Então esse efeito aqui é legal se você tiver em Selesnya, né? Se você tiver em branco e azul, Boros, tiver branco e preto, não é tão interessante, tá? Mas Selesnya principalmente, isso aqui é bem forte. Ainda assim, não passa de um C+, um B-, porque o custo dela também é alto, tá? Pelo custo, ela não tem um efeito tão decisivo. Charismatic Vanguard, 2 incolores e uma branca. Criatura soldado anão, 3/2 e tem um escoador de mana, né? 4 incolores e uma branca. As criaturas que você controla ganham +1/+1 até o final do turno. Na cor que ele tá é interessante, porém, muitas das vezes você vai dar esse +1/+1 aqui para 2, 3 ou 4 criaturas. Não é tão forte assim um efeito, tá? E sem usar o escoador, você não vai... Ela não é uma carta decisiva no campo de batalha, isso que eu quero dizer. Então assim, para mim ela é um C+, e não passa disso não, porque mesmo você ativando a habilidade dela,
a habilidade dela não é um game changer no campo, né? Você não vai decidir o jogo usando essa habilidade dele. Citizen Arrest. Uma mana incolor e 2 brancas, encantamento. Quando entra no campo de batalha, você exila a criatura ou planeswalker que um oponente controla até que Citizen Arrest saia de campo. Aqui chama atenção o custo, né? Que não é como em coleções anteriores, que seria uma branca e 2 incolores. Ela é 2 brancas, ou seja, o custo um pouco mais punitivo. Um custo que já se torna um pouco mais difícil você conjurar isso aqui no turno 3, né? Conjurar na curva. É um bom efeito, né? Mas não é tão fácil de conjurar quanto costumava ser isso aqui. Continua sendo bom, mas para mim isso aqui é um C+, tá? Tem remoções melhores. Cleaving Skyrider. 2 incolores e 1 branca, criatura, humano, guerreiro. 2/2, flash, lampejo, né? Com reforçar de 2 incolores e 1 vermelha. E tem voar. Não entendi porque o voar não tá aqui com flash. Achei estranha essa colocação aqui das habilidades, né? Devia ser flash, voar, aí por debaixo o kicker. Sei lá, o kicker por cima, ficou estranho ali no meio aqui. Quando ele entra no campo de batalha, se for reforçado, causa X de dano a qualquer alvo, onde X é o número de criaturas atacantes. 3 mana, 2/2, flash e voar, pra mim tá ótimo. Pra mim ela já é uma B fácil. Esse custo de reforçar, eu não me vejo usando, tá? Eu não me vejo querendo castar essa criatura por 6 manas para dar, sei lá, 3 de dano. Eu não vejo um universo onde eu gostaria de fazer isso, né? Mas enfim, para mim ela é uma B sólida, ela tem lampejo. Isso aqui é ótimo no combate, né? Para você pegar o oponente desprevenido. Ela voa, tem evasão, ótimo. Ela, pelo custo de 3, já é ótima. O custo de reforçar não acho que vale a pena, tá? Clockwork Drownbridge. 1 mana branca, defensor, criatura, artefato, muralha, 0/3. Carta C. Não tem muito o que falar sobre ela, tá? Uma habilidade que permite virar uma criatura, que é uma boa habilidade. Mas ela por si só não faz muita coisa não, tá? Sem essa habilidade aqui ela seria pior, mas como ela tem essa habilidade, pra mim ela não sei. Não tem muito o que comentar também sobre ela não. É um filler, se você estiver precisando de criatura coloque, se não vejo por que tá colocando não. Coalition Sky Knight. 3 incolores e 1 branca, criatura, cavaleiro humano. 2/2, voar, alistar. Tá bom. Certo? 2/2, corpo ok. Voar, evasão. E alistar, que é uma mecânica que eu acho que vai ser bastante boa nesse draft. C+, tá? Não ganha jogo, mas preenche deck. O que salva dele aqui é o voar, mas ainda assim tem criaturas melhores. Destroy Evil. 1 incolor e 1 branca. Instantânea, escolha 1. Destrói a criatura com resistência 4 ou maior, criatura alvo, ou destrói encantamento alvo. Assim, é uma remoção com um custo baixo, mas não é versátil, tá? Criatura com resistência 4 ou maior, eu não sei quantas são na coleção que tem, mas assim, você vai tirar uma criatura grande? Vai. Só que quem lhe garante que o oponente vai conjurar uma criatura dessa quando você tiver essa carta na mão, tá? Então assim, ela é pouco versátil.
ela vai atingir um número muito pequeno de criaturas e destruir encantamento não é algo que você quer em draft, tá? Isso aqui é no máximo uma sideboard. Essa carta aqui, ela pra mim não é jogável, ela é uma D, tá? Ela é sideboard. Se você tá jogando melhor de um, você não vai botar isso aqui no seu deck, só se você for doido. Agora, se você tá jogando melhor de 3, isso aqui é uma side interessante, né? Se o cara tem muita criatura grande ou muito encantamento, aí você bota ela no seu deck. Se não, não. Pra mim não é jogável na maioria dos casos. Griffin Protector. 3 incolores e uma branca, criatura grifo. Voar 2/3. Quando outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, ele ganha mais um até o final do turno. Criatura C, não tenho o que comentar assim. Tem evasão, tem um corpo ok. Custo relativamente alto, 4 manas. Por 4 manas eu quero conjurar algo mais forte. Mas tá ok, não é uma criatura filler, tá? Não ganha jogo, mas... Ou melhor, pode ganhar jogo porque ela tem evasão, mas ela não é decisiva quando ela entra em campo, tá? Isso que eu quis dizer. Heroic Charge. 2 incolores e 2 brancas, instantânea, com reforçar por um incolor e uma vermelha. Criaturas que você controla ganham +2/+1 até o final do turno. Se for reforçada, essas criaturas também ganham atropelar até o final do turno. Pelo custo normal, ela é uma mágica um tanto cara, né? 2 brancas e +2, um custo um pouco alto pelo esse efeito aqui. Que não é feito, como eu já comentei em outra carta, muito decisivo, tá? Agora quando você dá atropelar, isso aqui muda bastante de figura. Com reforçar, essa carta aqui, ela ganha jogo, tá? É um combat trick que ganha jogo. Sem o reforçar, você no máximo vai estar matando algumas criaturas e dando um pouquinho mais de dano. Assim, pra mim ela é uma B-. Ela tem um custo um pouco punitivo, né? 2 brancas. Se fosse uma branca mais 3 incolores, ela seria um pouco melhor. Seria mais fácil de conjurar. Mas com esse custo com 2 brancas, é um pouco mais difícil. Então, uma B- pra mim acho que tá bastante justo para essa carta. Se você conjurar com reforçar, ela é um pouco melhor, né? Bastante melhor, na verdade. Só que aí o custo também é mais alto, 6 manas. Mas, como eu falei, com 6 manas você consegue ganhar o jogo com isso aqui, tá? Porque dá atropelar. E aí você consegue causar muito mais dano no seu oponente. Se você tem um que Selesnya, né? Que é um deck horizontalmente grande, isso aqui é destruidor. Em outros decks, Azorius, enfim, Boros, ele não é tão forte assim não, mas no Selesnya isso aqui vai ser bastante forte. Join Forces, 2 incolores e uma branca, instantânea, desvire até 2 criaturas alvo, elas ganham +2/2 cada até o final do turno. C+, tá? Você não... É um combate trick muito bom, tá? Mas não é tão decisivo assim. Então assim, é legal. É uma carta legal, bacana. Combate trick bom. Mas nessas coisas todas. Enfim, não tem muito o que falar sobre essa carta também não. Não tô dizendo que é ruim, voltando aqui só pra avisar. Não tô dizendo que a carta é ruim, tá? Só que não é um efeito devastador. Vai ganhar jogo? Vai. Mas, enfim, são situações pouco... que acontecem pouco, tá? Mas é uma boa carta. Ela ganha vários combates e tal, e vai lhe ajudar a eliminar a criatura mais forte do oponente, por exemplo. Mas não é um efeito decisivo, tão decisivo, tá? Juniper Order Rootweaver, 1 incolor e uma branca, criatura druida humano. 2/2 com reforçar de 1 verde.
quando entra no campo de batalha, se for reforçado, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo que você controla. Excelente carta, B sólida, tá? Pagando o custo de reforçar. Sem o custo de reforçar, ela é uma carta C, tá? É uma carta que entra no seu deck. Agora, com o custo de reforçar, ela é uma carta B, tá? Porque ela tanto pode entrar como uma 3/3, que é um corpo muito bom, quanto ela pode entrar crescendo qualquer uma das suas outras criaturas. Isso aqui é um efeito muito bom, ilimitado, tá? Então, para mim é uma B sólida, perfeita essa carta. Knight of Downslight. Uma incolor e uma branca, criatura, cavaleiro humano, 2/2 com iniciativa. Por isso aqui ela já é boa, tá? 2 mana, 2/2 iniciativa já é top. Se você fosse ganhar vida, você ganha aquela quantidade mais 1 ao invés disso. Efeito ok, tá? Não, acho que não tem nada que seja um payoff por você ganhar ponto de vida nessa coleção, não que eu me lembre. Mas ainda assim ganhar ponto de vida é bom e ganhar uma mais é bom. Um incolor, um escoador de mana aqui. Um incolor e uma branca, ele ganha +1/+1 até o final do turno, o que torna ele ainda melhor. Outra carta bem sólida, tá? Carta excelente, não tem muito o que dizer dela também não, tá? Bote no seu deck, está jogando de branco, coloque todos que você puder. Love Song of Night and Day, 2 incolores e uma branca, é uma saga com essa mecânica nova de read ahead, né? Ler adiante ou adiantar a leitura, alguma coisa do tipo assim em português. Escolha um capítulo e comece com aquela quantidade de marcadores. Adicione um depois da sua etapa de compra. Os capítulos que forem pulados você não gatilha, né? Você não faz efeito deles. Esqueci como traduz isso para português. Sacrifique depois do terceiro. Isso aqui vocês já sabem, vocês já conhecem saga. Você e o oponente, no primeiro capítulo, você e o oponente alvo, cada um compra 2 cartas. No seguinte, cria uma criatura 1/1 branca, uma ficha de criatura 1/1 do tipo pássaro, com voar. No capítulo 3, coloque um marcador +1/1 em cada uma de até 2 criaturas alvo. Você jamais, sob hipótese alguma, vai querer jogar isso aqui e começar no 1. Você vai querer começar no 2. Você não quer que seu oponente compre carta. Sob hipótese alguma. Não existe justificativa para você dar carta para o seu oponente. Pule a primeira, comece da segunda e pegue a terceira. Assim, filler, ela vai lhe dar uma criatura 1/1, que no turno seguinte pode se tornar uma 2/2 e dar +1/1 para outra criatura. Não é nada demais, tá? C, no máximo C+. E não use a primeira, comece sempre da segunda. Tem que reforçar isso, porque essa primeira é uma merda. Mesa Cavalier, 2 incolores e uma branca. Voador, quando entra no campo de batalha você ganha 2 de vida. Nada demais, C. Não tenho o que comentar sobre essa criatura. Tem evasão, o que é bom, mas corpo pequeno, 2/1 por 3 mana. É somente uma cena, uma filler. Phyrexian Missionary, uma incolor e uma branca, 2 criatura clérigo humano pirexiano, 2/3 com reforçar de uma incolor e uma preta. Tem vínculo com a vida. Quando entra no campo de batalha, se for reforçado, retorna a criatura alvo do seu cemitério para sua mão. Sem o reforçar, ela já é interessante. 2 mana, 2/3, vínculo com a vida. É o que? Uma C+, sólida. Com o reforçar, ela fica um pouco melhor, vai impor bem menos, principalmente porque o preto tem um tema muito forte
de retornar criaturas do cemitério para sua mão. Vocês vão ver muito isso quando a gente estiver falando das cartas pretas, tá? Então assim, boa carta, tá? Por qualquer um dos dois custos. Custo normal, custo com reforçar. Os dois são bons. Prayer of Binding. 3 incolores e uma branca, encantamento com lampejo. Quando entra no campo de batalha, exile uma permanente que não seja terreno alvo que um oponente controla até que Prayer of Binding saia do campo de batalha. Você ganha 2 pontos de vida. Muito melhor do que aquele encantamento que a gente falou anteriormente. Ela custa uma mana branca só, é muito mais fácil de conjurar, mesmo o custo sendo maior, tá? Isso aqui você muito mais facilmente vai conseguir conjurar. Ela tem lampejo. Isso aqui é sensacional. Pra mim, ótima remoção, nível B, tá? Top, top mesmo. Isso ainda ganha 2 pontos de vida, o que também é bom. Nada demais, mas é bom. Resolute Reinforcements. 1 incolor e uma branca, criatura soldado humano, 1/1, lampejo. Quando ele entra no campo de batalha, cria uma criatura branca 1/1, uma ficha de criatura 1/1, soldado. Excelente. Para mim isso aqui é um B+ fácil, tá? Isso aqui é excelente. 2 manas, você cria 2 criaturas, tem lampejo, tá? Isso aqui é excelente, você pode aplicar de várias formas no jogo. Isso aqui ganha jogo, vira jogo fácil, tá? Isso aqui, como combate trick, é devastador, tá? Porque o cara pensa que ele, vou conseguir dar, sei lá quanto de dano no oponente, porque ele só tem 3 blocos, eu tô atacando com 4, ele vai tomar esses 3 aqui dessa minha criatura menor. Aí você bota isso aqui, você tira uma criatura que ele não estava esperando que você tirasse, e ainda você não toma o dano da criatura restante. Cara, isso aqui é muito forte, tá? São 2 corpos, você pode usar de outras maneiras. Isso aqui é muito forte. Pra mim vai ser uma das cartas brancas mais fortes, né? Se pá, entre as comuns e incomuns, vai ser uma das mais fortes também nesse draft. Runic Shot. 1 mana branca, feitiço com reforçar por uma ilha. Destrói a criatura alvo virada. Se essa mágica for reforçada, dê evidência 2. A gente falou de uma mágica de 2 manas lá no começo, né? Que causava dano à criatura alvo virada. Para mim essa daqui é melhor, mesmo sendo feitiço, tá? É uma mana branca, destrói a criatura, não causa dano, você destrói e acabou. E se você paga o custo de reforço, você ainda tem um evidência 2, que é bom também. Mas, por ela ser um feitiço, ainda assim, ela não é das melhores remoções. Aquela remoção de lampejo que eu falei anteriormente, se pá, é melhor que essa daqui. Para mim ela é uma C+, tá? Summit Herbalist. 1 incolor e uma branca, criatura clérigo humano, 2/1. Quando ele se tornar virado, você ganha 1 ponto de vida e dá evidência 1. Essa carta aqui, pra mim, é a comum mítica da cor branca, tá? E uma das comuns míticas da coleção, tem outras. Tem uma incomum, que eu vou falar, que eu acho que ela é vermelha, se não me engano. Essa carta aqui é muito forte, tá? Se para um B+. Por que eu tô falando isso? Porque essa carta aqui ela é perfeita para alistar. Então, alistar ele tá muito presente no branco, vermelho e verde, tá? Branco e vermelho, vocês vão perceber que eles têm muitas cartas boas. O branco vocês já devem ter percebido, o vermelho também. E eles têm a mecânica de alistar. Essa mecânica de alistar me parece que vai ser muito forte, tá? No draft. E essa carta aqui é perfeita para você alistar. Ela tem 2 de poder, que já é bom para você alistar. E quando você alista, você ganha 1 ponto de vida e dá evidência 1.
essa carta aqui é perfeita nessa coleção, tá? Ótimo, simplesmente ótimo. Pra mim ela é um B+, fácil, tá? Tenho pra mim que essa daqui vai ser uma das cartas com maior win rate nessa coleção. Enfim, eu tô apostando bastante nessa carta aqui. Me parece altamente provável que ela corra bem nesse draft. Shalais Acolyte, 4 incolores e uma branca, criatura anjo. Reforçar uma incolor e uma verde, ela tem um corpo de 3/4, voar. E se for reforçado, entra no campo de batalha com 2 marcadores +1/+1. Pelo custo normal ela é ok, é uma C, C+, né? Não acho que vale a pena pagar o custo de reforçar para você ter uma 5/6 por 7 manas. Pode ser útil, mas ainda assim para mim ela continua sendo uma C+, sabe? Não... Por 7 manas eu quero ganhar o jogo, tá? Eu não quero ter uma criatura 5/6 voar apenas. Eu quero colocar um efeito que ganhe o jogo, tá? É muita mana para eu não ganhar o jogo, na minha opinião. Stall for a Time. 2 incolores e uma branca, instantânea, tem um reforço de 1 incolor e um azul. Vira 2 criaturas. Se for reforçado, coloque um marcador de stun em cada uma dessas criaturas. Esse marcador de stun é novo, tá? E esse marcador de stun o que faz? Se a permanente com marcador de stun fosse se tornar desvirada, remova o marcador ao invés disso, né? Em alguns casos, esse aqui é um efeito melhor do que aquele efeito de desvirar na etapa de... Não desvira na etapa de desvirar, que é o que a gente está acostumado, né? Que a gente tem esses efeitos de... A criatura alvo não desvira durante as 2 próximas vezes que ela fosse desvirar na etapa de desvirar, né? Ou na etapa de desvirar, essa criatura não desvira. Isso aqui para mim é um efeito mais interessante, porque mesmo que a pessoa tente desvirar com a mágica, ela ainda assim só não desvira, só remove o marcador. E comprar uma carta. Carta interessante, tá? Bem interessante mesmo. Mas não sei se ela vai ser tão forte. Por ela comprar uma carta, para mim ela é um B-. Se não fosse comprar uma carta, ela seria só uma C. Mas como ela compra uma carta, para mim ela é um B-. Ela é bem interessante, tá? Mas não ganha jogo, tá? Take Up the Shield. Uma incolor e uma branca, instantânea. Coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo. Ela ganha lifelink destrutivo até o final do turno, B-. Bem interessante, combate trick forte, tá? Você pode tancar uma criatura bem grande com isso aqui e ainda deixar sua criatura viva. Você pode ganhar muito ponto de vida com isso aqui e sua criatura ela cresce. Para mim é um B-. A última carta, Wingmantle Chaplain. Gastei todo o meu inglês para falar esse Chaplain, ainda devo ter falado totalmente errado. 3 incolores e uma branca, criatura clérigo humano, com defensor. Defensor é um tema dessa coleção, tá? Vocês vão ver muita criatura com defensor. E muito deck, provavelmente, de defensor. 0/3, quando entra no campo de batalha, você cria uma ficha de criatura pássaro branca 1/1, com voar para cada criatura com defensor que você controla. É um build around, né? É uma carta que você tem que criar um deck ao redor desse tema de defensor para ela ser forte realmente. No deck com defensor, essa carta vai ser forte. Fora dele é uma merda, tá? Isso aqui é injogável fora de um deck de defensor. A outra habilidade dela, quando outra criatura com defensor entra no campo de batalha sob seu controle, cria um pássaro 1/1 com voar, branco. Como eu falei, dentro do deck de defensor, essa carta é muito forte. Essa carta aqui é um B+, até. Fora do deck de defensor, isso aqui é injogável.
Você botar isso aqui em qualquer outro deck, você é maluco, tá? Isso aqui pra ser bom, você precisa ter umas 8 criaturas, a 10 criaturas no mínimo, com defensor, para você justificar isso aqui. Senão, isso aqui não roda de jeito nenhum. E é isso. As cartas brancas comuns e incomuns. Próximo vídeo a gente faz as azuis, ok? Falou.